Bolsonaro se envolvendo na política de preços da Petrobras, Café. O presidente Bolsonaro criticou, então, nesta segunda-feira, a política de preços da petroleira e afirmou que convocou uma reunião para debater a recente disparada do petróleo no mercado internacional e os impactos dos combustíveis. O preço do barril do tipo Brent, que é a referência, para a estatal brasileira, encostou em $140 no início desta semana, em meio aos conflitos no leste europeu, e pressiona a Petrobras por reajustes. Ontem, em algum momento do dia, bateu 149, ele acabou fechando a 140. Desde 2016, a Petrobras adota o preço de paridade de importação, política que baseia o valor cobrado às distribuidoras domésticas de acordo com a variação do petróleo no mercado global. É algo anormal, o barril do petróleo saiu de casa de $80 para $120. Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que tem uma paridade com o preço internacional, ou seja, o que é tirado do petróleo serve-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo, disse o presidente Jair Bolsonaro em entrevista à Rádio Folha de Roraima. Bolsonaro afirmou que convocou uma reunião com membros do Ministério da Economia, de Minas e de Energia, além de representantes da Petrobras, para debater a questão. Segundo o presidente, caso a estatal faça o repasse integral, os combustíveis vão sofrer um aumento de 50%, o que não é admissível. A população não aguenta uma alta com esse percentual aqui no Brasil, afirmou. Após alcançar as máximas, o petróleo tipo Brent recuou para casa aí de $125. Na semana passada, quando o barril chegou próximo dos 120, a defasagem do preço cobrado no mercado doméstico pela Petrobras acumulava defasagem de 25% em comparação ao valor internacional. A maior diferença desde 2012, segundo o estudo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, ABICOM. Bom, o Bolsonaro joga um pouquinho para a torcida aqui, o Lula teve um pronunciamento semelhante a esse. O grande problema é que esses políticos não conseguem entender como é que esses preços são formados. O Brasil, ele importa a gasolina. O petróleo bruto que nós extraímos aqui precisa ser refinado e nós não temos isso. Então, o que acontece com a Petrobras? Ela negocia compras dos seus insumos e produtos em dólar. Então ela faz hedge, faz proteção. Ela vende também o seu produto lastreado no dólar. E é por isso que ela tem tido o resultado que ela tem. Por que esse debate não existe nos Estados Unidos, por exemplo? Porque lá é o setor privado que dá as cartas em relação aos preços dos combustíveis, que tem concorrência. E esse é o grande mal aqui do Brasil. A Petrobras ficou sozinha esse período todo. Então ela é um bichinho feio, ela tem problema de DNA. Então ela nem é uma empresa pública pura, portanto não pode ser manipulada pelo governo do jeito que ele quer, e nem é uma empresa privada pura que o mercado é que vai fixar. Ela fica no meio termo, e aí volta e meia você tem esse posicionamento. Ora, está na hora de mexer, eu não posso aceitar. Joga para a torcida, pode interferir nessa questão. Ontem as ações da Petrobras caíram 7% por conta só dessa declaração. A Petrobras é listada na Bolsa de Nova York, já pagou uma indenização enorme no período lá atrás da corrupção que correu solta aqui no Brasil, no governo Lula e Dilma. Essa indenização forçou uma mudança na estrutura da Petrobras. Nós vamos entrar nessa aventura de novo? Alguém que está me ouvindo, mas você quer que o preço do combustível fique alto? Não, eu quero que respeitem a lei de mercado, Não está subindo o preço da carne vai subir. Coloca aí, por quê? Porque há uma escassez de carne no mundo, o comércio universal está complicado e nós vamos ter já um problema aí. Então vamos também tabelar a carne. Então nós precisamos discutir de modelo econômico que nós queremos, que é ou uma economia de mercado ou uma economia em que o Estado dita tudo. Estado ditando tudo é um Estado socialista. E é isso que nós temos que colocar. Os países socialistas tentam tabelar, tentam fazer isso, mas usam o dinheiro público. E o dinheiro público vem dos pagadores de impostos. Quando não tem esse limite, ou se endividam ou emite dinheiro. E aí a inflação vai lá para cima. Veja o caso da Argentina, que está com uma inflação de mais de 50%. Veja o caso da Venezuela, que está com inflação de 3 dígitos. É isso que nós queremos para o Brasil? Penso que não. Agora, dá na negociação de diminuir o tributo, de postergar um eventual repasse?
É possível, mas não é com a canetada, é no diálogo e preferencialmente nos bastidores para exatamente não criar esse pânico no mercado. Muito bem, 6h mais 22, seguimos aqui com Cidade 360. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou nesta segunda-feira que vai acatar a decisão do Comitê Científico de acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados no município. Segundo o Paes, o decreto será publicado na edição do Diário Oficial de hoje. O uso do equipamento de proteção deixou de ser exigido em locais abertos no Rio de Janeiro em outubro do ano passado. O prefeito da cidade ainda anunciou que o passaporte comprovando a vacinação contra a Covid deixará de ser cobrado em 3 semanas. Fala do prefeito, então, do Rio de Janeiro. Cumprindo as determinações do Comitê Científico, hoje sai o decreto acabando com a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e fechados. Com um esforço para vacinar aqueles que podem tomar a dose de reforço, em 3 semanas acabamos também com o passaporte, escreveu, portanto, o Eduardo Paes em suas redes sociais, Cafeu. Muito provavelmente aqui em São Paulo amanhã também sai um decreto nessa linha. Por sinal, nós já fizemos uma enquete sobre a questão das máscaras, mas a provocação nossa de amanhã vai ser exatamente se o estado de São Paulo também deve entrar nessa, decretando aí o fim do uso das máscaras. E olha só, corrida eleitoral, hein? O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se reuniu ontem com o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, para fechar sua filiação ao partido. A reunião foi promovida em um hotel na capital paulista e, segundo o dirigente nacional do partido, a reunião selou a filiação de Alckmin ao partido. Ele está praticamente certa, mas ainda falta a data, disse Carlos Siqueira. Portanto, o destino do Alckmin, PSB. A expectativa é de que Alckmin assine a ficha de filiação na segunda quinzena deste mês. É um evento lá na capital paulista. A data exata, viu, Café, ficou a cargo do Alckmin definir. A expectativa é de que Geraldo Alckmin, então, seja candidato a vice-presidente do ex-presidente Lula nas eleições deste ano. Apesar da resistência interna do PT, Lula já disse que Alckmin é seu nome favorito para o posto. O ex-vice-governador de São Paulo, Márcio França, e o prefeito de Recife, João Campos, ambos do PSB, participaram do encontro entre Alckmin e Siqueira, Cafeu. Uma jogada aí do PT para tirar o Alckmin da parada, né? Tentar emplacar aqui a candidatura do Haddad, né? E ao mesmo tempo o Alckmin com esse movimento, se ele chegar até o PT, ele rasga a sua biografia, inclusive o seu palanque, né, da última eleição, em que ele disse, entre outras questões, que ele via o Lula voltando à cena do crime. Então agora ele vai voltar junto com o Lula a essa cena do crime. É assim que a política vem, a conveniência. Eu acho que o Alckmin está entrando numa grande enrascada e a população vai saber disso. Ele seria um nome competitivo para o governo do estado, dado o posicionamento histórico dele e tudo que ele realizou no estado de São Paulo. Mas com esse aceno ao PT, ele queima parte da sua biografia. 6h mais 25, 6h25, uma notícia triste, né? Nesse Dia Internacional da Mulher. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta segunda-feira mostra que o número de estupros contra mulheres aumentou 3,7% em 2021 em relação a 2020. Foram 56.098 casos no ano passado, ou um crime a cada 10 minutos. Em relação aos feminicídios, os registros caíram 2,4%, mas o país segue com um índice alarmante de um assassinato motivado pela condição feminina a cada 7 horas. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a entidade aponta um total de 100.398 meninas e mulheres vítimas de violência sexual até 31 de dezembro de 2021. Das 27 unidades federativas do país, 18 tiveram um aumento dos casos de estupro e estupro de vulnerável, né? Quando a vítima tem menos de 14 anos ou é incapaz de oferecer resistência. A pesquisa Café foi feita com base nos boletins de ocorrência das polícias civis brasileiras. Entre os estados que mais registraram aumento de crimes sexuais estão o Paraná com 110%, o Maranhão com 46% e Alagoas com 23%. As maiores quedas ocorreram no Distrito Federal, 25%, no Amazonas 16% e em Santa Catarina 6%. A queda de 2,4% no número de feminicídios em 2021
foi impulsionada pela redução significativa dos casos em São Paulo. Foram 24% de registros a menos no ano passado. Sem os dados do estado, o país teria registrado um avanço de 1%. A taxa de mortalidade por feminicídio foi de 1,22 morte a cada 100 mil mulheres, um recuo aí de 3% em relação ao ano anterior. Além de São Paulo, apenas 6 estados registraram taxas abaixo da média nacional do ano passado: Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Amapá, Rio Grande do Norte e Bahia. Daí, né, bizarra a necessidade mesmo de uma reflexão, de um apontamento, de um acompanhamento, porque não dá para aceitar, né, esse tipo de comportamento machista, feminicida em pleno século XXI, né? Essas questões acabaram ficando lá para trás. Quero voltar rapidamente à questão do Alckmin no PSB, porque eu me recordei que tem um deputado federal de Bauru que pertence a esse partido, né? Rodrigo Agostinho, ele é do PSB. Isso quer dizer o seguinte: o Rodrigo Agostinho fará palanque com o Lula, confirmando aquilo que ele tinha dito aqui no Cidade 360, que ele era inclusive favorável à cassação do presidente Jair Bolsonaro. Aos poucos, as ideologias, as máscaras, né, as máscaras caindo e as ideologias tomando corpo. Rodrigo Agostinho agora tem um partido que se liga diretamente ao PT, entregando para ele, se confirmada, a vice-presidência deste país. Vamos ver como é que o deputado federal bauruense vai se comportar neste pleito. Ele sai do muro ou assume de vez a sua condição de alguém mais ligada à esquerda? Muito bem, 6 horas, mais ligado à esquerda. Pois é. Vamos lá então prestar serviço aqui no Cidade 360, lembrando que a Secretaria de Saúde liberou o agendamento até sexta-feira, dia 11, para a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer e da dose adicional. Para a primeira dose, a pessoas com 12 anos ou mais, também é necessário agendar no site da Prefeitura, no bauru.sp.gov.br. Já para a segunda dose da Coronavac da AstraZeneca e para a dose adicional da Janssen, não é necessário agendamento. Basta a pessoa comparecer em uma UBS de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. Na unidade de saúde, a pessoa deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e, no caso da segunda dose ou reforço, é preciso levar o cartão com as doses anteriores. Olha, conforme já divulgado, né, na semana passada, a aplicação da primeira e segunda dose da vacina da Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos é feita sem agendamento desde ontem e de segunda a sexta, das 8 às 3 da tarde, em todas as unidades básicas de saúde. E os pais devem apresentar os documentos da criança: CPF, comprovante de endereço e cartão SUS. No caso da segunda dose, é necessário também o cartão da primeira. E olha só, a Prefeitura de Bauru confirmou mais um óbito por coronavírus no município, totalizando 1.374 vítimas com a Covid-19. O óbito foi registrado no dia 7 de março e teve uma investigação finalizada ontem pela Vigilância Epidemiológica de Bauru. Trata-se de um homem de 87 anos que apresentou início dos sintomas dia 4 de fevereiro e o resultado positivo saiu dia 12. O paciente estava internado no hospital particular da cidade e tinha hipertensão e neoplasia. Ele era vacinado com as 3 doses. Até o momento, a cidade contabiliza mais de 81 mil casos da doença e o informe epidemiológico não será divulgado hoje, não foi divulgado ontem, na verdade, por conta de instabilidade no sistema de saúde do município. E a gente vai trazer daqui a pouco também notícias dando conta que nós estamos numa fase de menor número de casos de Covid, complementando essa matéria sobre a doença aqui na cidade de Bauru.